Olá, alunos do curso de Licenciatura em Química EAD. Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Química Aplicada. Na videoaula de hoje, nós continuaremos a videoaula 3, Indústria de Cerâmica e Cimento. No entanto, nós daremos enfoque à indústria do cimento. O cimento é um material cerâmico que, em contato com a água, produz uma reação exotérmica, ou seja, libera calor, cristalização de produtos hidratados, obtendo, dentre outras características interessantes, uma grande resistência mecânica. Para que vocês possam entender como ocorre então a produção, o processo de aglomeração do cimento, nós temos então a seguinte representação. Se observarmos o cimento de forma microscópica, nós vamos ver que ele é formado por pequenas partículas de cimento. E essas pequenas partículas do cimento, ao serem hidratadas, ou seja, após a adição da água, ela sofre uma formação de gel que se caracteriza pela liberação de calor, ou seja, um processo exotérmico, devido à liberação desse calor externo. E na sequência, essas mesmas partículas de gel começam a formar agulhas ou cristais. Essas agulhas ou cristais se aglomeram mais por meio da hidratação e, por fim, após uma alta aglomeração, nós temos o estado endurecido ou cimento, como nós conhecemos, rígido. A palavra cimento é originada do latim caementum, que era como os antigos romanos designavam uma espécie de pedra natural de rochedo não esquadriado, como vocês podem ver na imagem a seguir. Os imponentes monumentos do Egito Antigo, como as pirâmides e as esfinges, já utilizavam uma liga constituída por uma mistura de gesso calcinado. As grandes obras gregas e romanas, tais como o Coliseu e o Panteão, foram construídas com o uso de solos de origem vulcânica da ilha grega de Santorino ou das proximidades da cidade italiana de Pozzuoli, que possuíam propriedade de endurecimento sob a ação da água, semelhantes à do cimento como conhecemos hoje. Contudo, o grande passo no desenvolvimento do cimento foi dado apenas em 1756 pelo inglês John Smelton, que conseguiu obter um produto de alta resistência por meio da calcinação de calcários moles e argilosos. Em 1818, o francês Louis Vicat obteve resultados semelhantes, contudo pela mistura de componentes argilosos e calcários, sendo por isso considerado o inventor do cimento artificial. Em 1824, o construtor inglês Joseph Aspenden queimou conjuntamente pedras calcárias e argila, transformando-as em um pó fino. Ele percebeu que obtinha uma mistura que, após secar, tornava-se tão dura quanto as pedras empregadas na construção, sem se dissolver em água. Essa mistura foi patenteada por Joseph Aspenden com o nome de cimento Portland, por apresentar cor e propriedades de durabilidade e solidez semelhante às rochas da ilha britânica de Portland, e é hoje o cimento mais utilizado pela construção civil mundial. No Brasil, a primeira tentativa de aplicar os conhecimentos relativos à fabricação do cimento Portland ocorreu em 1888, quando o comendador Antônio Prost Rodovalho instalou uma fábrica em sua fazenda em Santo Antônio, São Paulo. Posteriormente, nós tivemos várias iniciativas infrutíferas de fabricação de cimento, como uma pequena instalação produtora que chegou a funcionar durante 3 meses, em 1892,
na ilha de Tiriti, na Paraíba, e a usina Rodovalho, que operou de 1897 a 1904, voltando em 1907 e extinguindo definitivamente em 1918. No Espírito Santo, mais precisamente em Cachoeiro de Itapemirim, o governo fundou em 1912 uma fábrica que funcionou até 1924, sendo então paralisada e voltando a funcionar em 1936, após sofrer uma drástica modernização. Contudo, o marco da indústria de cimento no Brasil ocorreu em 1924 com a implantação de uma fábrica em Perus, São Paulo, pela Companhia Brasileira de Cimento Portland. Até então, o uso de cimento no Brasil dependia exclusivamente do produto importado e foi gradativamente sendo eliminado devido à implantação de novas tecnologias pela indústria brasileira de cimento. E como ocorre então o processo de produção de cimento? O processo de fabricação do cimento se inicia com a extração da matéria-prima, ou seja, o calcário e a argila, das pedreiras de exploração, as quais devem conter em suas jazidas proporções determinadas de cálcio, sílica, alumínio e ferro. Aqui nós temos a representação da extração dessa matéria-prima na pedreira de exploração. E essa extração é feita habitualmente por meio de explosões para obtenção de blocos com dimensão em torno de 0,5 metros cúbicos. A matéria extraída é reduzida em britadores de martelo, como esse representado aqui na imagem, com o propósito de obter material com dimensões inferiores, em torno de 9 centímetros. A seguir, nós temos o interior, uma seção transversal do interior desses britadores de martelo, para que vocês possam entender o seu funcionamento. Nós temos aqui um sistema formado por uma espécie de rosca sem fim, onde o material entra e é britado por esses martelos, e sendo reduzido a um tamanho inferior a 9 centímetros. É interessante que, ao mesmo tempo em que é feita a redução, é feita também a correção da mistura, para que ela se aproxime da composição química desejada. Essa etapa ela é conhecida como moagem ou mistura e homogeneização. O material britado é normalmente transportado para a fábrica por telas de borracha, sendo armazenado em silos verticais ou horizontais, como esse da imagem, destacado na imagem, no fluxograma. Normalmente, as telas possuem detectores de metais que as fazem parar para retirar material indesejável. Esses metais, em geral, ou seja, esses materiais indesejáveis são metálicos, na verdade são peças de máquina da pedreira e que podem provocar danos nas etapas seguintes. Em seguida, os silos são depositados. Esses silos, na verdade, eles são depósitos que, além de armazenar, têm também o papel de homogeneizar o material britado e reduzir o desvio padrão da composição química dos mesmos. Em seguida, nós temos o processo de moagem, mais propriamente a moagem do cru, que consiste na redução da mistura e compõe a matéria-prima a um pó com dimensão em torno de 3 a 30 milímetros. Essa moagem ocorre simultaneamente a um processo de adição de outros materiais, tais como areia, a sílica, cinzas de pirita, sulfeto de ferro, e bauxita, o óxido de alumínio, de forma a obter quantidades pré-definidas de cálcio, silício, alumínio e ferro, essenciais para a fabricação do cimento. Essa moagem do cru pode ser realizada em moinhos de bola, como esse está destacado aqui na imagem. É um moinho que é composto em seu interior por diversas bolas
e fazem a trituração ou a moagem do fino, né, do cru, para que se torne com dimensões inferiores. Depois da moagem do cru, vem a operação de cozedura ou clinkerização, a etapa seguinte, que origina, por reações químicas complexas, um produto denominado clinker. Porém, antes do cru dar entrada no forno, propriamente dito, forno de clinkerização, ele deve ser progressivamente aquecido até 850, 900 graus Celsius. Esse processo de aquecimento, ele ocorre preliminarmente aqui na chamada torre de ciclone, que é constituída por vários ciclones sobrepostos verticalmente, como podemos ver nessa imagem real aqui, onde nós temos uma torre de ciclones. Cada ciclone é constituído por um cilindro e um cone na sua parte inferior, de forma que o ar quente e a poeira proveniente do forno entram pela parte superior do ciclone inferior. Como eu falei anteriormente, nós temos vários ciclones. Eu estou falando aqui do primeiro ciclone, ciclone inferior. Nós temos o ar quente e a poeira entrando pela parte superior desse primeiro ciclone. E devido à configuração do ciclone, as partículas precipitam pela parte inferior desse ciclone, enquanto o ar quente vai sendo empurrado aí, escapa pela parte superior do primeiro ciclone, passando ao ciclone imediatamente acima, onde ocorre o mesmo processo. No último ciclone, o gás é liberado a temperatura de 900 graus Celsius, arrastando consigo uma quantidade mínima de poeira que segue para os eletrofiltros. Por meio das transformações físico-químicas ocorridas na torre de ciclone, devido às variações térmicas, o cru dá lugar à farinha, produto apto para entrar no meu forno. Ao entrar no forno, a farinha desloca-se lentamente por sua extensão, passando por um processo, aí sim, processo de clinkerização propriamente dito, que só ocorre entre 1300 e 1500 graus Celsius. A clinkerização é o conjunto de todas as reações físicas e químicas que ocorrem durante o período de cozedura da farinha. O deslocamento da farinha se dá pelo fato do forno, que apresenta forma cilíndrica, estar disposto horizontalmente e suavemente inclinado. Para que o clinker apresente as características ideais de pressão e resistência, ele deve sofrer uma elevação de temperatura tão rápida quanto possível e em atmosfera oxidante. Uma vez cozido, o clinker sai do meu forno para arrefecedor, onde sofre uma diminuição brusca de temperatura que confere as características finais inerentes ao cimento. Essa etapa é conhecida, portanto, como resfriamento do clinker. Como consequência macroscópica, o clinker toma tons acinzentados, que é a cor característica do cimento. O arrefecedor forma com um forno um conjunto independentemente do processo de clinkerização, com vistas à obtenção de uma maior produtividade e qualidade do produto. Assim, se por um lado o arrefecedor tem de conseguir uma temperatura baixa no clinker imediatamente após a saída do forno, por outro lado, o forno tem que garantir uma descarga de clinker uniforme, um clinker com distribuição granulométrica uniforme e uma temperatura constante na zona de cozedura. A moagem do clinker é a fase final do processo de produção do cimento e decisiva para a qualidade do produto. Simultaneamente à moagem são introduzidos aditivos e gesso que darão as características finais do cimento. De acordo com os aditivos adicionados e sua quantidade, forma-se
vários tipos de cimento com características próprias. Por fim, após a moagem, o cimento é armazenado para posterior expedição. E quais são as principais reações químicas da etapa de clinkerização? Basicamente, todas as conversões químicas envolvidas na produção do cimento estão presentes nesta etapa, como podemos observar a seguir. A primeira delas é a evaporação da água livre, que ocorre no primeiro estágio da torre de ciclone, em temperaturas inferiores a 100 graus Celsius. Basicamente, nós temos a água na forma líquida sendo transformada em água na forma vapor. Isso devido a um consumo de 539,6 calorias por grama. Em seguida, nós temos na reação 2 a decomposição do carbonato de magnésio, ou seja, a decomposição da dolomita, que é um carbonato de magnésio e cálcio, em óxido de magnésio e CO2, que tem início em 340 graus Celsius. Porém, à medida que o teor de cálcio aumenta, já que nós temos a dolomita e não o óxido, o carbonato de magnésio propriamente dito, também se eleva a temperatura de decomposição. Ou seja, o carbonato de magnésio decompõe em óxido de magnésio, liberando CO2. E para isso ele consome 270 calorias por grama. O óxido de magnésio liberado dissolve-se na fase fundida, formada durante a queima, e também forma soluções sólidas com as fases mais importantes do clinker. Na temperatura de clinkerização, o óxido de magnésio não se combina com os demais óxidos presentes, ficando livre na forma pericláucio. A terceira reação é a decomposição do carbonato de cálcio, que tem início em temperaturas maiores do que 805 graus Celsius, sendo que a 894 graus Celsius a temperatura crítica de dissociação do carbonato de cálcio puro a 1 atm de pressão. Nós temos, portanto, que o carbonato de cálcio ele vai ser decomposto em óxido de cálcio, liberando CO2, e para isso ele necessita de 396 calorias por grama. Essa reação é conhecida como descarbonatação e é uma das principais reações de obtenção do clinker, devido ao seu grande consumo de energia e sua influência na velocidade de deslocamento do material no forno. Nos fornos com pré-calcinadores, cerca de 94% da descarbonatação ocorre no pré-calcinador e o restante no forno. Já nos fornos sem pré-calcinadores, 60% da descarbonatação ocorre na torre de ciclones. Porém, é imprescindível que a descarbonatação seja completa para que o material penetre na zona de alta temperatura do forno, ou seja, na zona de clinkerização. A quarta reação importante aqui é a desidroxilação das argilas. As primeiras reações de formação do clinker se iniciam em 550 graus Celsius, com a desidroxilação da fração argilosa da farinha. A argila perde a água combinada, que oscila entre 5% e 7%, dando origem a silicatos de alumínio e ferro altamente reativos com o óxido de cálcio, liberado pela decomposição do calcário. A reação entre o óxido liberados da argila e do calcário é lenta e, a princípio, os compostos formados contêm pouco óxido de cálcio fixado. Contudo, com o aumento da temperatura, a velocidade da reação aumenta e os compostos enriquecem em óxido de cálcio. Na quinta reação, nós temos a formação do silicato de cálcico, que se inicia em 900 graus Celsius, onde mesmo sílica livre e óxido de cálcio já reagem lentamente. Nós temos, portanto, o óxido de cálcio reagindo com a sílica para formar o silicato de sódio. Esta reação é catalisada pela presença de ferro e alumínio na composição da mistura. Na sexta reação,
nós temos a formação do silicato tricálcico, que se inicia entre 1200 e 1300 graus Celsius. Aqui nós temos o silicato de cálcico reagindo com o óxido de cálcio para então formar o silicato tricálcico. A 1400 graus Celsius, o produto da reação são o silicato de cálcio, o silicato tricálcico, o aluminato tricálcico e o alumínio, um composto formado por óxido de cálcio, óxido de alumínio e óxido de ferro, e o restante de óxido de cálcio não combinado. Na sétima reação, nós temos o primeiro resfriamento, que ocorre dentro do forno após o clinker passar pela zona máxima de temperatura, e nessa etapa pode ocorrer a decomposição do silicato tricálcico segundo a reação a seguir. Ou seja, nós temos o silicato tricálcico decompondo o silicato de cálcico e liberando o óxido de cálcio. Por fim, nós temos, dentre as principais reações da etapa de clinkerização, a reação de segundo resfriamento, que ocorre abaixo de 1200 graus Celsius e que provoca uma maior corrosão dos cristais de silicato tricálcico, pela maior penetração dessa fase nas bordas dos cristais, auxiliando também na formação do silicato tricálcico. O magnésio não combinado será cristalizado nesta etapa, e quanto mais lento for o resfriamento, maior será o desenvolvimento dos cristais de óxido de magnésio, aglutinados em zona. Contudo, um resfriamento muito lento leva a um cimento de baixa qualidade. Como atividade, então, referente a essa videoaula de hoje, nós temos aí a atividade online de nível 1, atividade 1 e 2, página 50, e deve ser entregue impreterivelmente até as 23 horas e 55 minutos do dia 1º de maio de 2018. Além disso, nós temos também a postagem de atividade de nível 3, capítulo 3, páginas 51, são as questões da 1 a 9, e que também devem ser entregues impreterivelmente até as 23 horas e 55 minutos do dia 1º de maio de 2018. Desejo então a todos uma ótima semana e nos vemos na próxima videoaula.